Você já está acompanhando dentro da programação da TVAL o programa Espaço Cidadão. Todas as semanas nós trazemos um tema de interesse do estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje é horário de funcionamento das casas noturnas. E nós convidamos o tenente Joamir Campos, ele é da Polícia Militar de Santa Catarina, para a gente abordar um pouquinho desse tema. Joamir, obrigado por aquecer o nosso convite. Já existe uma determinação, um horário fixado ou isso ainda está sendo estudado? Olá, não existe ainda um horário fixado no estado de Santa Catarina. Assim como em outros estados também, há esse grande erro, né, com relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Em alguns estados, pela ausência de legislação por parte do município, a Secretaria de Segurança Pública de alguns estados, né, por ser um tema que diz respeito diretamente à ordem pública, à Polícia Militar, enfim, ela buscou regulamentar esse horário de funcionamento dos estabelecimentos, principalmente casas noturnas, aqueles estabelecimentos que quebram a ordem mais diretamente, né, possuem grande proporção de propensão de quebra de ordem pública, né? Que recebem reclamação constantemente. Tentou regulamentar, porém esbarrou na questão legal, né? Essa decisão esse imbróglio chegou no Supremo e o Supremo deixou bem claro que a competência para legislar a respeito de horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais é do município. Então é o município que tem que disciplinar essa questão, né? Aqui no nosso estado nós não temos, né, nenhuma regulamentação a respeito. Tem na Constituição Estadual. Foi uma emenda constitucional recente, né, uma PEC, que alterou a Constituição do nosso estado, acho que em 2011, se eu não me engano, e que disse bem claro que a competência de legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais é do município. E o município, né, o estado tem que provocar o município nessa seara, para que o município comece a regulamentar os horários de funcionamento das casas noturnas, porque isso impacta grandemente a segurança pública, né, que é um dever de estado, né. Tem a segurança pública praticada por parte da Polícia Militar, parte da Polícia Civil, parte do Bombeiro Militar e que dizem respeito diretamente a esses eventos, a essas casas noturnas e etc. Então, regulamentar o horário de funcionamento é fundamental para que possa-se ter segurança nesses estabelecimentos comerciais. Porque já pensou se você tem que consultar na parede lá do teu local de trabalho uma tabelinha, a casa lá na Felipe Schmidt fecha tal hora, a casa no Carianos tal hora, a casa em Ponta das Canas tal hora. Deve haver uma regra para isso, uma determinação. Exatamente. Hoje a gente cai nesse grande problema que o senhor colocou e de fato acontece. Hoje um estabelecimento comercial, um na frente do outro, que deveria ter se tratando de um mesmo ramo de atividade, deveria ter o mesmo horário, um funciona 24 horas e o outro fecha às 3 da manhã. Não há um critério objetivo e legal para isso porque não tem uma legislação que discipline. Então precisaria efetivamente ter uma legislação que discipline e regre como vai funcionar e qual o limite de funcionamento para os estabelecimentos comerciais. Dessa falta de regulamentação, surgem diversos problemas. Hoje a Polícia Militar no estado, ela tem mais de 50% dos seus atendimentos voltados à perturbação do sossego. 50%, cerca de 50% das ligações do Copom, né, da nossa central de emergência, são para demandas de ocorrências de ordem pública de perturbação do sossego, oriundas tanto de residências quanto também de estabelecimentos comerciais. Isso prova que a turma que trabalha no Copom de madrugada tem muito mais serviço do que quem trabalha durante o dia. Exatamente. Isso, né? Durante a madrugada, principalmente até as 4, 5 horas da manhã, há um pico muito alto de chamados com relação à perturbação do sossego. E não ter a regulamentação aqui no estado com relação ao funcionamento e ao horário de funcionamento, com certeza contribui para esses chamados de perturbação do sossego. Porque o estabelecimento que não tem uma regulamentação, ele extrapola, né? Não há regulamentação, não há fiscalização, consequentemente, né? Cabe ressaltar aqui que lá no norte da ilha nós tínhamos esse problema muito latente, né? Ingleses, Canasvieiras e Jurerê Internacional principalmente. As casas noturnas lá, elas funcionavam até no outro dia de manhã. E aí, em razão de ações preventivas por parte da Polícia Militar e repressivas de interdição, lavratura de termo circunstanciado, nós conseguimos adequar um pouco essas casas, o funcionamento dessas casas. E hoje nós não temos tanto problemas
com esses estabelecimentos comerciais. Hoje eles obedecem mais alguns padrões que são estipulados aí pela prefeitura, enfim, né, e até pela própria Polícia Militar. Me diga uma coisa, João, o trabalho acústico, porque através de acústica você consegue neutralizar esse barulho. Qual é a desculpa que eles dão para não ter um tratamento acústico? Muitas vezes é questão do investimento mesmo, né? Por não haver... Estou só passando essa temporada aqui, exatamente, tem muito disso, né? Tem muito disso, né? Tem uma inversão de valores aqui com relação a estabelecimentos comerciais, a cultura aqui em Florianópolis principalmente, em que o comerciante ele primeiro monta a estrutura, investe, né, na sua estrutura, no seu negócio, sem consultar nenhum órgão público sobre a possibilidade... Torcendo para dar dinheiro? Torcendo para dar dinheiro. Se der dinheiro e lucro, ele talvez pense... em adequar o seu estabelecimento com os parâmetros de segurança e de ordem pública, né, que daí passa pela perturbação do sossego. Mas a gente não pode cair no erro também de que só isolando o local já seria resolvido o problema de perturbação, né, porque um evento, ele sempre... cai na via pública. As pessoas que estão ali dentro... Carros, estacionamento, exatamente, conversa, isso, as pessoas que chegam, as pessoas que saem, depois que saem... Tudo isso perturba as pessoas ali. Exatamente, por isso que um horário de funcionamento estipulado diminui a intensidade e propensão de quebra da ordem pública. Nós vamos acompanhar agora um trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura sobre isso. Horário definido para as casas noturnas em Santa Catarina. A discussão sobre o horário de funcionamento de bares, restaurantes, boates, shows e eventos vem causando polêmica em Santa Catarina. O objetivo é criar uma legislação específica sobre o assunto, levando em conta características pontuais de cada município. Hoje não há uma legislação geral que defina regras e imponha limites. Há uma flexibilidade com relação aos horários de funcionamento, que podem variar de acordo com a cidade, com a localização e o tipo de estabelecimento. A Polícia Civil é responsável pelo último alvará necessário para que uma casa noturna funcione e é também quem fiscaliza o cumprimento do horário previsto. Os horários geralmente são cumpridos, salvo muito esporádico, alguns extrapolam um pouco o horário, mas sempre a comunidade está atenta, nos telefona e nós imediatamente comparecemos até os estabelecimentos e requisitamos a presença do proprietário aqui na gerência. A Associação Comercial e Industrial de Florianópolis acha a discussão válida, mas acredita que é preciso analisar vários aspectos, respeitando a segurança e a qualidade de vida de moradores e turistas. Hoje, esse segmento, né, do entretenimento em geral, envolvendo todos esses negócios, eles representam uma fatia importante na economia da cidade, na geração de emprego, na geração de renda, e precisamos contemplar isso. E você não pode pensar num município como Florianópolis que tenha um tratamento igual, né, de um outro município que não tem a vocação turística, que o público e para quem venha para cá, para Florianópolis, espere um divertimento diferente do que esse, né? Para o presidente da Brasel, Fábio Queiroz, as regras deveriam levar em conta a estrutura que cada estabelecimento oferece. Você colocar a mesma regra para todo mundo, eu acho que é importante. Só que a regra, ela pode ser alterada ou mudada o horário de acordo com o local onde aquele empresário está e de acordo com o investimento que ele fez. Então, se ele investiu em isolamento acústico, se ele investiu num local onde está mais propício para aquela atividade, então, nas regras de hoje, ele pode trabalhar até mais tarde, porque ele não causa transtorno nenhum na comunidade e na região onde ele está. Florianópolis é uma cidade turística. Então, acredito que tem que ser analisado dentro desse prisma de uma cidade turística. Então, nós temos hoje bairros aqui que sobrevivem praticamente do turismo, como um dos casos que nós podemos citar, Lagoa da Conceição, um bairro conhecido que os turistas procuram pela sua vida noturna. Então, acredito que deva ter um tratamento diferenciado cada município. Cada vez mais as pessoas gostariam que tivesse serviço 24 horas. Então, até pouco tempo atrás aqui em Florianópolis, a gente tinha o supermercado 24 horas, hoje já não tem mais. As pessoas sentiram falta. Agora, você simplesmente começar a definir o horário para todas as operações, para tudo que acontece
numa cidade, para mim não é o caminho. O cidadão foi bem claro, definir horário para os espetáculos não é bem o caminho, mas deixar à vontade também não é bem o caminho, concordas? Concordo plenamente. Há uma preocupação muito grande também por parte dos empresários com relação à questão turística, né? Eles visam o lucro. Visam lucro. Alguns empresários têm um pouco de conscientização, mas tem que tomar bastante cuidado com relação a essa questão de visar o lucro, né, efetivamente. E a gente percebe que isso aí acaba prevalecendo efetivamente, né? Não há uma preocupação muito grande com relação do bem-estar e da ordem pública daquela localidade, da coletividade. Mas a gente entende, a Polícia Militar entende que efetivamente o Estado precisa de atrações turísticas, né? Precisa de entretenimento. E vida noturna existe em todos os lugares. Tem que existir. E que precisa ter um regramento na questão do horário, do funcionamento, dessa efetivação, para que possa agradar todos os lados. Tanto a comunidade, que recebe impacto direto daquele estabelecimento, daquela atividade, como dos empresários que visam lucro, né? Então, havendo um controle através do disciplinamento do horário, todos acabam ganhando com isso efetivamente, né? Eu acho que nessa hora aí cada um tem que ceder um pouco. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Concordas com isso? Concordo plenamente. Tá. E uma outra coisa, Joamir, o que eu sinto eu costumo dizer isso em conversas e até num programa que eu tenho em rádio, o seguinte: o verbo fiscalizar é o verbo menos conjugado nesse país. Estou certo? Tá certo, tá certo. O país ele sofreu grandes mudanças, né? Principalmente com a Constituição de 88, né? E algumas mudanças ainda precisam ser realizadas, né? Aqui no estado, por exemplo, com relação a esse tema, a Polícia Militar, que é a instituição de preservação da ordem pública, que está diretamente como braço do Estado, 24 horas por dia, chegando diretamente nesses estabelecimentos comerciais, ela não tem o poder hoje de conceder o alvará, de limitar o horário de funcionamento, de dizer, você precisa ter uma área X de estacionamento para que esse seu evento não impacte as pessoas que estão transitando na via pública. E a questão de venda de bebidas alcoólicas, enfim, vários temas ali que dizem respeito diretamente à ordem pública. E hoje está nas mãos de uma outra instituição que é responsável pela polícia judiciária, por apuração de infrações penais e não pela prevenção ao crime ou à desordem, enfim, né? Então o Estado ele precisa se atentar a essa questão e regulamentar. Como é que é isso nos outros estados? Nos outros estados também acontece dessa forma, porque a Polícia Civil ela recebeu várias atribuições ali na Constituição dos estados, antes da Constituição de 88, e aí cuidava do Detran, de regulamentação de vigilância privada, que hoje isso está com a Polícia Federal, armamento, hoje está com a Polícia Federal também, e a questão de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, né? A regulamentação de horário de funcionamento, ela é do município. Quem tem que dizer qual o horário de funcionamento é o município. E hoje aqui no estado está a cargo de uma instituição de polícia judiciária, o que é bastante discrepante, né? Precisa se adequar a essa questão legal, obviamente. E a Polícia Militar ela já tem um cabedal muito grande de normas técnicas para serem aplicadas quando houver uma legislação que diga, a Polícia Militar ela vai efetivamente ter o poder de polícia para fiscalizar, para conceder o alvará e limitar o funcionamento desses estabelecimentos comerciais em prol da coletividade e atendendo, obviamente, os anseios dos empresários também, né? Joamir, você vai me dar licença, nós vamos ao intervalo agora no programa Espaço Cidadão e voltamos logo em seguida para saber sobre horário de funcionamento das casas noturnas neste belíssimo estado de Santa Catarina. E é bom ficar bem claro que o programa Espaço Cidadão só tem aqui na sua TVAL. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Cada semana um tema diferente, mas que interessa todo o estado de Santa Catarina. Nosso tema de hoje
funcionamento de casas noturnas. Tem umas que exageram e praticamente terminam ao amanhecer do dia seguinte aquela programação que começou lá por volta das 10 horas da noite anterior. Eu estou entrevistando Joamir Campos, ele é da Polícia Militar. Me diga uma coisa, Joamir, qual é a região de Santa Catarina que mais incomoda neste aspecto? Principalmente no verão. Com certeza é a região litoral, né, obviamente, né, mas a região de Florianópolis e Balneário Camboriú é o que mais nós temos esse problema com relação ao funcionamento irregular dos estabelecimentos comerciais, principalmente no que tange ao horário de funcionamento, né? Mas a questão de perturbação do sossego ela é recorrente em todo o estado. Principalmente, aí é bom destacar aqui que a perturbação do sossego ela não advém só dos estabelecimentos comerciais, né? Há uma demanda muito grande de perturbação por parte do público que fica em via pública, né, com veículos de som e etc. E de residência. De gasolina. A famosa festa nos postos, né? E aí a gente consegue até regulamentar e atuar repressivamente em cima dessa conduta, atuando em cima do estabelecimento comercial que tem o dever de fiscalização também, né, de quem frequenta o pátio do posto, vender, enfim. Né? Exato. Há uma discrepância também, né? Hoje no estado você tem uma ênfase muito grande com relação à proibição de beber e dirigir, né? E os postos de gasolinas eles estão autorizados a vender bebida alcoólica, né? Não, você pode vender, comercializar, mas não pode consumir no posto. Há uma vedação em alguns municípios de proibição de consumir aquela bebida ali no posto, mas pode vender. O que dificulta, né? Como até o senhor colocou a questão do verbo fiscalizar, né? Dificulta grandemente a fiscalização por parte dos órgãos municipais e da Polícia Militar. Como é que a gente vai fiscalizar todos os postos se eles estão autorizados a vender a bebida? É terrível isso, né? E como é que o frentista que não pode beber aqui dentro, aí o cara sai, vai para a rua, bebe. Não. Exatamente. Nós vamos acompanhar um trabalho da Fernanda Fontoura sobre um projeto de lei Florianópolis. O tema é o mesmo, claro. O horário, ninguém é contra as festas, mas vamos ter regras, vamos respeitar determinadas regras. Em Florianópolis já há um projeto de lei que pretende impor limite nos horários de funcionamento das casas noturnas e na venda de bebidas. A proposta foi baseada em outras cidades nas quais a medida foi adotada. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares da capital, a nova lei seria um retrocesso. Nós já temos pouca opção aqui de divertimento à noite e ainda vamos fechar os bares cedo. O turista que vem para cá geralmente vai dormir tarde, bem tarde, ele vem para passear. Então, para ele, se no dia seguinte ele vai levantar às 10, 11 ou às 3 da tarde, é um problema dele. Mas não devemos esquecer que somos um destino turístico. Se isso não prejudica a comunidade, não há por que ter que fechar o bar cedo. O principal ponto defendido para a implantação do projeto é de que a sensação de segurança na cidade aumentaria. Se alguém faz arruaça na rua, é problema do poder público, de segurança pública, e não dos estabelecimentos. Eles não são culpados por aquilo que acontece nas ruas. Na noite da cidade, o assunto não é do agrado da maioria. Eu acho mais interessante investir na educação para o pessoal, né, para o povo, do que reduzir, né, o turismo, né. Eu acho muito mais interessante para a criminalidade, se for isso, né, o caso. Não vai mudar nada se baixar das 4 da manhã para as 2 da manhã. Para mim, o pessoal vai continuar bebendo do mesmo jeito, é noite do mesmo jeito. A partir da meia-noite a cidade já começa a não ter mais movimento, então se baixar das 4 para 2, para mim não vai diferença nenhuma. Eu acho que o que tinha que acontecer é que tinha que ter mais policiais trabalhando na rua mesmo, coisa que eu saio bastante todos os finais de semana. Eu não vejo acontecendo. Proprietários dos estabelecimentos temem as consequências da nova lei, principalmente em capitais que dependem do turismo, como Florianópolis. Eu acredito que se elas não tiverem aonde ou se elas tiverem que sair dentro de um estabelecimento, vou dar um exemplo, 2 horas da noite, 2 horas da manhã, será que elas vão para casa? Será que elas não vão ficar na rua? Será que elas não vão comprar ou ter bebidas nos seus carros e ficarem conversando e batendo papo? Será que isso não vai gerar mais incômodo e mais problema do que as pessoas estarem num estabelecimento que pode ser controlado, que tem segurança, que tem toda uma forma de ter um certo controle, né?
estamos voltando com esse tema. Joamir, você participou de uma sessão aqui na Assembleia Legislativa na qual o deputado Edson Andrino levantou essa questão. Que conclusão deu para chegar? A conclusão é que existe um consenso, uma preocupação por parte tanto dos empresários quanto da comunidade, né? Nós tivemos várias declarações da comunidade exaltadas, né? Que não aguentam mais problemas advindos de perturbação e etc. E manifestação dos empresários, né? Com relação à necessidade de não podar o funcionamento dos estabelecimentos como atividade de entretenimento aqui no Estado, para que o Estado continue sendo, né? Essa referência na questão turística. E que os estabelecimentos eles possam funcionar e atender o princípio ali do funcionário, do seu funcionamento, que é o lucro, né, efetivamente. E que ficou bem claro também que a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, não está para atrapalhar essa demanda tanto da sociedade quanto dos estabelecimentos, e que ela quer simplesmente adequar e reduzir os riscos de quebra de ordem pública, né? Obviamente a ideia da Polícia Militar não é fechar os estabelecimentos às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e tudo vai depender, obviamente, de vários quesitos a serem abordados ali e levantados, como, por exemplo, o local onde funciona o estabelecimento, que tipo de atividade é aquela, né? Óbvio que vai ter estabelecimentos aqui no estado que vão poder funcionar até às 6 da manhã, em determinadas situações e etc. Não é um padrão que vai fechar. Desde que não perturbem. Exatamente, porque a questão do turista vindo para o estado, ele traz, obviamente que traz o lucro, o desenvolvimento e etc., mas ele traz dezenas de problemas de ordem pública, né? O turista, quando ele vem, ele não só causa a perturbação nas redondezas do estabelecimento comercial, que funciona desregradamente, por exemplo, como ele aluga casas e ficam em grupos de 20, por exemplo, nessa residência, em áreas residenciais. Mas a proposta eram só 4. Eram só 4, exatamente. E aí a ideia, né, desse projeto de lei, por exemplo, seria, que eu acho muito pertinente, de uma iniciativa muito louvável, né, por parte do deputado, regulamentar todas essas questões. E não só regulamentar os estabelecimentos, mas também residências. Punir o proprietário que aluga, né, desregradamente a sua residência para grupos e etc. E não há uma fiscalização por parte dele. Ele aluga Canasvieiras, vem para o centro, não sabe nem a bagunça que acontece na casa dele. E lá perturba toda aquela comunidade, né? Porque o turista muitas vezes ele não tem aquele compromisso com o local, né, com a comunidade. Então a perturbação é no certo, vai acontecer, né? E a Polícia Militar ela é chamada diariamente para resolver esses problemas de ordem pública. Sobra para a polícia ou para o bombeiro, isso é certo. Nós vamos a um trabalho da Fernanda na rua. Ela esteve nas ruas ouvindo as pessoas sobre esse tema. Deve ter horário, deve ter uma definição de horário? Vamos a Fernanda. Pelas ruas de Florianópolis, a regulamentação dos horários das casas noturnas é um assunto que causa polêmica. Moradores, turistas e principalmente quem gosta de frequentar a noite da cidade não é a favor da discussão. Na minha opinião, a cidade tem a perder, a sociedade tem a perder. Eu acredito, assim, eu não sei qual é a finalidade em si, mas eu acredito que esse não é o caminho para solucionar o problema ou um determinado problema em si. Imagina, você vem de outro estado, procura o quê? Diversão, um pouco de lazer, é a hora que você tem para relaxar, o seu momento ali, e depara com o bar fechado. Acho que tudo tem um limite, sim, mas dentro da concepção correta da coisa, não é justo. Eu me sentiria mal se eu chegasse em algum lugar, buscando um pouco de diversão, tá relaxando e encontrasse o bar fechado. Florianópolis é uma cidade totalmente visada pelo turista, é uma cidade totalmente da moda, ainda mais assim que no inverno não tem época aqui para turista vir para cá. No verão então que lota a cidade, muito turista. Então imagina só essa cidade no verão com os bares fechados, entendeu? Então não vai ter infraestrutura quase nenhuma para turista. A cidade vai acabar perdendo dinheiro com isso. Então eu não acho uma boa, não. Eu acho que é inacessível, porque cada um é responsável por si. Ainda mais numa cidade que é turística. Cada um tem que ter sua responsabilidade.
Para a cidade é um ponto negativo, porque hoje, para o desenvolvimento aqui, para o turismo da cidade, com Florianópolis, como ela é conhecida aqui no estado de Santa Catarina, não é um ponto positivo. A definição do horário poderia diminuir criminalidade também? Vocês pensaram nisso? Não, com certeza. Esse é um dos pontos, além da desordem, né, a questão da criminalidade, com certeza, porque nós temos vários estudos até internacionais, e por isso que existe essa regulamentação do horário em outros países, né, países de primeiro mundo, enfim, de que o limite de horário de funcionamento, limitar o funcionamento de um estabelecimento de diversão pública, impacta diretamente na questão criminal, né, de consumo de drogas, drogas lícitas, drogas ilícitas, né, na questão de vias de fato, de perturbação do sossego, que é uma infração penal também, e várias outras desordens que acabam em crime também, né? Então, você diminuir o horário de funcionamento, você acaba prevenindo o surgimento de demandas criminais. Existem vários estudos nessa linha aí de raciocínio. Joamir, vamos supor que coube a você definir. Que horário você definiria? É por isso que precisa de um estudo, né, muito grande. De diversos segmentos. Exatamente, de diversos segmentos e de segmentos de locais. Por isso que essa competência de definição... O pessoal diretamente envolvido, né? Sim, exatamente. População, conselhos de segurança, os empresários, enfim, é o que está se buscando agora na Assembleia. Mas isso passa por aspectos locais, por isso a competência do município. E essa definição vai ser local. O horário de funcionamento de Florianópolis vai ser diferente de Palhoça ou pode ser igual, né? Há um consenso entre os comandantes daqueles municípios para definir um horário padrão, por ser uma região próxima, etc. Mas tudo isso aí que vai dizer são os aspectos locais. População, criminalidade, desordens, o tipo de evento, questões técnicas de segurança e incêndio ou bombeiro, enfim, questões de bombeiro, todos esses aspectos aí ambientais, tudo isso colocado no mesmo... Tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso, tudo isso levado em consideração é que você vai definir um horário. Então, o horário de Florianópolis vai ser diferente de Balneário, ou igual, mas vai depender desses critérios, que vai ser diferente de Chapecó e por aí vai. Precisa ter uma regulamentação? Precisa. O que se busca não é restringir e acabar com o divertimento, com os bares, com o funcionamento dos estabelecimentos. Busca-se um regramento no horário de funcionamento para que desordens e a criminalidade ela não prevaleça, né? E que a diversão possa acontecer tranquilamente, que os seus pais possam mandar os seus filhos para esses estabelecimentos e que, além das questões de incêndio e segurança, questões de criminalidade e desordem também não possam acometer esses filhos, né, que vão frequentar esses estabelecimentos comerciais. Então é muito importante deixar bem claro. Busca-se o regramento, não acabar com o divertimento ou fechar os bares aqui em Florianópolis ou pelo estado de Santa Catarina. E tem gente que procurando radicalizar a medida. Não, o dono da casa quer um horário. O usuário já quer um horário além daquele que o dono da casa... Enfim, vai ser uma tarefa, um abacaxi meio grande para descascar, né? Por isso que até hoje não aconteceu, né? Mas eu espero, né, que hoje... Que aconteça a curto prazo. Que aconteça a curto prazo e que vários aspectos sejam definidos. Não só o horário, que é um deles, e outros aspectos também sejam definidos e que a Polícia Militar, né, possa entrar nessa discussão. Ela está aberta, né, por vários critérios técnicos que nós já adotamos aí institucionais, para que possa efetivamente trazer benefício para a sociedade com relação ao funcionamento de estabelecimentos comerciais. Joamir, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre do programa Domingo. Eu entrevistei Joamir Campos, ele é tenente da Polícia Militar de Santa Catarina. E o nosso tema de hoje no programa Espaço Cidadão, que só tem na TVAL, foi horário de funcionamento das casas noturnas. Nada está definido ainda. E a realidade da capital pode ser completamente a realidade diferente da cidade, por exemplo, de Joaçaba, no Vale do Rio do Peixe. Eles podem ter um horário até maior do que o nosso aqui. Tudo isso tem que ser muito bem analisado, mas não por um só segmento, e sim pelos segmentos envolvidos diretamente na ação. O Espaço Cidadão que você aprecia pela TVAL volta na semana que vem com um outro tema. Até lá!